Vitor Costa vai trazer agora informações sobre dois piauienses que conquistaram a Copa Intercontinental de Futsal, né? O Jonatas Batman e o Zezinho. São dois atletas hoje referência no futsal, não é isso, Vitor? Com toda certeza. O futsal que aqui no Piauí é uma referência, né? A gente lembra do Resenha, do Bendito, que é o time em que jogam o Jonatas e o Zezinho. São vários times, tem o Espartanos também, enfim, vários times aqui do Piauí que já tem um sucesso regional e também um sucesso nacional, com conquistas importantes nacionalmente, inclusive o Resenha, que é o maior time da modalidade aqui no Brasil e também um dos maiores do mundo, com certeza. E o Jonatas e o Zezinho foram convocados para a seleção brasileira, que disputava esse Intercontinental lá em Florianópolis, em Santa Catarina, e eles conquistaram o título ontem. A partida foi nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, enfrentando a Argentina na final. A Argentina é essa que o Brasil já tinha vencido na primeira fase. Na primeira fase o Brasil enfrentou a Argentina e Moçambique, na semifinal enfrentou o Chile e na final enfrentou a Argentina, todos esses jogos com vitórias do Brasil. Então, campeão invicto, na decisão o Brasil acabou vencendo a Argentina por 6-0 e conquistando o título da Intercontinental Cup, né? A Copa Intercontinental, um título aí em que trazia seleções de vários lugares do mundo nessa disputa que aconteceu em Florianópolis, em Santa Catarina. Na decisão a gente não teve gols, aliás, a gente teve um gol do Zezinho, né? Um dos piauienses fez gol nessa decisão, e também nos outros jogos o Jonas e o Zezinho também fizeram outros gols. Então, assim, peças importantes dessa seleção brasileira de futsal, que também agora se prepara para a disputa do Mundial da categoria, acontece em 2025. Enfim, dois nomes importantes. E eu pessoalmente queria deixar um abraço tanto para o Jonatas como para o Zezinho, que já foram meus companheiros de trabalho, a gente já trabalhou juntos no Riva. A gente, quando eles estavam lá subindo das categorias de base para o profissional, eu estava lá trabalhando na comunicação, então a gente foi amigos por lá. E eu sempre continuo acompanhando o trabalho deles dois, porque além de serem meus amigos, meus colegas, também eles são destaques aqui no Piauí, a gente sempre está de olho nesses destaques. Então fica um abraço para o Jonatas, o Batman, e para o Zezinho aí, que fizeram essas conquistas. São crias aqui de Teresina, tá? Da Zona Leste de Teresina ali. O Jonatas do Santa Lia, o Zezinho também da Zona Leste de Teresina. Então são duas pessoas da nossa comunidade que estão aí tendo esse sucesso agora internacional com a seleção brasileira de futsal. Vitor, com toda a sua experiência, né, de cobertura esportiva, gostaria de lhe fazer uma pergunta. É que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Qual é a principal diferença do futsal em relação ao futebol de campo e às outras modalidades, no que diz respeito a regras e até o formato de jogo? E outra pergunta, você citou o exemplo aí do Batman e do Zezinho, que estavam na categoria de base do River, futebol de campo, e hoje são referências no futsal. É comum essa migração de atletas do futebol tradicional, futebol de campo, para o futsal? Falando primeiramente sobre as modalidades, o futsal ele é mais parecido com o futsal do que propriamente com o futebol, né? É um campo de medidas bem menores em comparação com a quadra. Ele é um pouco mais parecido e, enfim, o goleiro ele tem algumas restrições também em tempo com a bola, não pode receber muitos passes como, por exemplo, no futebol de campo. Por isso que com essas restrições acaba sendo mais parecido com o futsal. O futsal, como o nome já diz, são 7 jogadores, né? 6 de linha mais o goleiro. No futsal são 5, 4 de linha mais o goleiro. Então, essas são algumas diferenças características ali entre o futebol, o futsal e o futsal. Já sobre os jogadores, aqui no Piauí isso acontece bastante, os jogadores que acabam não tendo tanto espaço assim no futebol profissional, até porque infelizmente o nosso futebol profissional ele não é tão valorizado assim, então a gente não tem grandes salários, muitos jogadores não conseguem ficar apenas no futebol, né, assim, para o seu sustento, não conseguem estar apenas no futebol, porque a gente sabe que a minoria dos atletas do esporte, do futebol, é que tem esses salários astronômicos, não é a nossa realidade aqui no Piauí, e muitos desses garotos que sobem das categorias de base, fazem as categorias de base ali no River, no Piauí, no Flamengo, são os times que têm uma categoria de base mais forte. Agora também a gente tem um Atlético Piauiense também que vem com uma categoria de base forte. Eles acabam fazendo essa migração para outras modalidades, tanto no futsal como também no futsal. Então é comum a gente ver esses jogadores que se destacaram nas categorias de base desses clubes no futebol profissional, no futebol de campo, eles estarem também no futsal e no futsal. São vários exemplos, eu não vou nem citar aqui para acabar não magoando um ou outro ali do pessoal do futebol de campo que trabalhou comigo ou também em outros clubes.
mas que eles também são, assim, normalmente eles estão no futebol de 7, no futebol de campo. A gente teve inclusive outros jogadores piauienses que também já foram convocados para a seleção brasileira de fut 7, o caso do goleiro Igor Bebê. A gente também teve o Dudu, que é também um ala, enfim, são vários jogadores que têm esse destaque no futebol de 7. E, enfim, é isso que acontece. Muitas vezes esses jogadores não têm tanto destaque assim no futebol de campo, não tem como eles crescerem na profissão no campo e acabam migrando para o futebol de 7. E agora, felizmente, eles estão conseguindo esse destaque. Então, estão conseguindo estar na seleção brasileira, disputar mundial, disputar intercontinental. E isso é muito legal porque acaba valorizando o esporte aqui no Piauí também. Inclusive alguns clubes do fut 7 hoje têm estruturas bem melhores do que clubes tradicionais aqui do futebol, né? Exatamente. O Resenha é um exemplo claro disso, tem uma estrutura maravilhosa, uma estrutura que não só falando em campo, mas em toda a estrutura também de pessoal, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o pessoal de operações também, enfim, é uma gama de pessoas. O Resenha que agora, nesse momento, ele está dando uma pausa em suas atividades, mas enquanto estava na atividade, era o principal time, com certeza segue sendo o principal time da modalidade, quando retornar também retorna dessa forma. E o próprio Bendito, que é onde jogam o Jonatas e o Zezinho, também é um time com uma grande estrutura, tanto uma sede física, que o Bendito tem, investiu para isso, como também em estrutura de pessoal. O time do Bendito é um time muito forte, um time que acabou de ser campeão da Liga Nacional de Fut 7, né? Então é campeão brasileiro da modalidade. Para vocês terem ideia, como essa modalidade de futebol aqui no Piauí, ela já está muito acima do que o próprio futebol de campo, que há muito tempo a gente não consegue ver esse tipo de conquistas nacionais e também indo para conquistas internacionais, que é a meta desses times aí para as próximas temporadas.